Jack Della Maddalena contra Islam Makhachev se apresenta como um dos confrontos mais intrigantes de todo o calendário do UFC neste ano. O duelo chama tanta atenção, não apenas pelo aspecto esportivo, mas também pelo peso histórico que pode carregar. Islam Makhachev, considerado por muitos o melhor lutador peso por peso da atualidade, tomou uma decisão surpreendente ao abrir mão do cinturão dos leves no início da temporada. Logo depois que Jack Della Maddalena destronou Belal Muhammad no UFC 315, a escolha de abandonar uma divisão onde já havia consolidado sua supremacia para subir de categoria e enfrentar um adversário mais pesado e igualmente perigoso, elevou ainda mais o interesse em torno dessa luta. Desde então, analistas, ex-lutadores e fãs têm se dedicado a imaginar de que forma esse embate pode se desenrolar dentro do octógono. A narrativa não se limita apenas a quem vencerá, mas sim ao choque de estilos. De um lado, o grappling sufocante, o wrestling dominante e a disciplina tática de Makhachev. Do outro, o boxe afiado, a potência nos golpes e a resistência impressionante de Maddalena. A maioria das casas de apostas e especialistas, até aqui, apontam o russo como favorito, muito em função do seu currículo impecável e da consistência apresentada ao longo dos últimos anos. Mas nem todos acreditam que o favoritismo de Makhachev será confirmado dentro do cage. Um dos que enxergam a luta de maneira diferente é o ex-campeão peso médio do UFC, Robert Whittaker. Sobre o confronto, Whittaker comentou o seguinte, abre aspas, "Eu vou com Jack. Eu acho que o Jack tem aquele fator X. Ele tem a coragem, a garra, a determinação para defender as quedas, para resistir ao jogo de chão e as tentativas de derrubar que o Islam vai tentar impor. E eu acho que em uma luta de trocação no mono, o Jack é melhor. Eu acho que ele vence nas mãos. Eu acredito que o Jack tem um melhor jogo de trocação para aguentar 5 rounds do que o Islam, especialmente se o Islam gastar energia tentando derrubar durante a luta." Fecha aspas. Apesar de Makhachev ter aberto como grande favorito nas casas de apostas para conquistar o segundo cinturão de sua carreira, Whittaker fez questão de deixar claro que Della Maddalena não pode ser subestimado. Para ele, o australiano está numa posição confortável, sem tanta pressão enquanto todo o peso recai sobre os ombros do russo. Novamente, o ex-campeão analisou a fundo e declarou, abre aspas, "As pessoas subestimam o jogo de grappling do Jack. Subestimam o jiu-jitsu dele. Eu não acho que o Islam vai ser tão agressivo com as quedas como todo mundo imagina, porque o Jack tem um nível ofensivo perigoso lutando por baixo. Eu acho que o Jack está numa posição melhor para aproveitar as brechas que o Alexander Volkanovski não conseguiu explorar. Ele tem mãos melhores, especialmente em uma luta de 5 rounds. O jogo de trocação justa do Jack é de altíssimo nível. Em termos de habilidade, acho que os dois têm seus pontos fortes, não que um seja extremamente superior ao outro. Em tudo, o Islam é o melhor wrestler, sem dúvida. Mas o Jack tem grappling suficiente para ameaçar, sem contar que tem o boxe justo para punir qualquer tentativa mal executada. Eu realmente acho que o Islam tem a superioridade nos chutes. E se o Jack não ajustar isso menos algo que já apareceu em algumas de suas lutas, ele vai ser chutado bastante. O Islam gosta de usar os chutes, utilizou isso muito bem contra o Volk, e acredito que esse será um ponto-chave no seu plano de luta. Mas, fatores externos à parte, o Jack não tem nada a perder, e o Islam tem tudo a perder, fecha aspas. A análise de Whittaker vai de encontro ao que muitos especialistas vêm apontando, já que a confiança em Makhachev é gigantesca. O australiano trouxe à tona pontos importantes que podem redefinir a narrativa do confronto. A pressão psicológica sobre o russo e o elemento surpresa que Della Maddalena pode carregar. Outro ex-campeão que resolveu se posicionar sobre a luta foi Daniel Cormier, o ex-duplo campeão do UFC, conhecido por seu conhecimento técnico e proximidade com a equipe de Makhachev. Surpreendeu ao fazer um alerta curioso antes mesmo do anúncio oficial. Cormier afirmou que Islam deveria trabalhar no more wrestling, uma fala que chamou atenção justamente porque esse é considerado o ponto mais forte do russo. Depois que a luta foi confirmada oficialmente, Cormier revelou ainda mais espanto ao descobrir o tamanho do favoritismo de Makhachev nas casas de apostas. Sobre isso ele comentou, abre aspas, "Uau, o Islam está menos 265 e o Jack mais 225. Isso é um pouco mais largo do que eu esperava." Fecha aspas.
Com esse contraste de opiniões entre Whittaker e Cormier, o duelo entre Jack Della Maddalena e Islam Makhachev ganha ainda mais camadas de expectativa. De um lado, a confiança em um campeão estabelecido que já mostrou sua força nos leves. Do outro, a crença de que o desafiante ao posto de melhor do mundo pode ser surpreendido por um striker implacável e ousado. O certo é que quando ambos entrarem no octógono em Nova York, o mundo inteiro estará atento para descobrir quem realmente tem razão. Logo após o astro australiano conquistar o cinturão dos maiomídeos no início deste ano, ficou claro que o ex-número 1 do ranking, peso por peso, seria seu primeiro desafiante. O UFC rapidamente encaminhou Jack Della Maddalena para a defesa contra Islam Makhachev. E desde então, a comunidade das artes marciais mistas passou a debater intensamente esse confronto que já nasce histórico. Dentro desse contexto, um ex-desafiante ao cinturão do UFC, que há bastante tempo acompanha de perto a evolução de JDM, destacou que enxerga no campeão algumas armas fundamentais que podem trazer sérias dificuldades ao próximo adversário. Para muitos analistas e fãs que acreditam que Jack Della Maddalena sairá vitorioso no UFC 322, a principal referência será inevitavelmente a sua performance contra Belal Muhammad no UFC 315, quando conquistou o título. Um dos que se impressionaram foi o também australiano Steve Erceg, que em entrevista exclusiva ao portal Bloody Elbow comentou o seguinte, abre aspas, "Eu sei há muito tempo que o Jack é um lutador incrível. Ele é realmente muito bom e me surpreendeu com o quão bom ele foi. Ele lidou muito bem com as trocas de grappling e foi a melhor performance em pé que já vi dele. No grande momento El Sei Alevu, foi fantástico de ver. Eu acho que o grappling do Islam é mais técnico do que o do Belal, mas ele não é tão grande, ele não é tão imponente." Fecha aspas an Islam Makhachev. Antes de decidir abrir mão do cinturão dos leves e subir de categoria, foi um campeão dominante. Contudo, mesmo dentro de sua fase de supremacia, o russo protagonizou algumas lutas muito competitivas. Erceg lembrou de uma dessas batalhas acirradas nos leves, ressaltando que Della Maddalena pode repetir aquele tipo de resistência menos mais com ainda mais perigo por conta do seu estilo e potência. Sobre isso ele afirmou, abre aspas, "Se você olhar a luta contra o Dustin Poirier, o Dustin conseguiu defender algumas das quedas e venceu algumas disputas no chão e coisas assim. Eu acho que não só o Jack vai conseguir fazer isso, mas quando ele acertar os socos, vai ser muito mais devastador." Fecha aspas. O exemplo citado por Erceg é emblemático. No UFC 302, antes de Islam Makhachev finalizar Dustin Poirier no quinto round, dois dos juízes tinham em suas papeletas a necessidade de um nocaute ou finalização do campeão para garantir a vitória. The Diamond, mesmo como azarão, conseguiu ter momentos de sucesso ao manter a luta em pé e desferir golpes limpos. Ainda assim, Makhachev demonstrou evolução em seu jogo de trocação e provou que é capaz de competir em diferentes áreas. Para Jack Della Maddalena e sua equipe, esse duelo certamente será estudado minuciosamente. A diferença é que o australiano carrega consigo uma vantagem física significativa em relação aos adversários que o russo enfrentou nos leves. É maior, mais forte e possui um poder de nocaute comprovado. Essa combinação pode transformar o que já seria um teste complicado em um verdadeiro quebra-cabeça para Makhachev, que pela primeira vez vai enfrentar um campeão natural da divisão de 77 kg, UFC 322. Se aproxima como uma das edições mais aguardadas do ano, não apenas pela magnitude do evento em Nova York, mas pela narrativa de dois mundos colidindo, o domínio técnico e estratégico de um dos maiores grapplers da história contra a agressividade, potência e precisão de um dos strikers mais promissores da atualidade. Independentemente do resultado, o duelo promete marcar época. Imagine a cena: o Madison Square Garden lotado, as luzes apagadas, a expectativa no ar. De um lado, Islam Makhachev carregando o peso de ser o sucessor de Khabib, o lutador que abriu mão do cinturão dos leves para provar que pode reinar também entre os meio-médios. Do outro, Jack Della Maddalena, o novo campeão que subiu como um meteoro, com a confiança de quem não tem nada a perder e com a frieza letal de um striker que sabe que um único golpe pode mudar toda a narrativa. Agora me diz, será que o favoritismo esmagador das casas de apostas realmente faz sentido? Ou será que, como alertou Whittaker, estamos prestes a ver uma surpresa daquelas que entram para a história do UFC? Essa é a provocação que esse duelo traz. De um lado,
Temos especialistas como Cormier, lembrando que até o melhor grappler precisa trabalhar no wrestling, o que soa quase como uma contradição em si mesma. Do outro, Whittaker e Erceg, apontando que Jack não é apenas boxeador. Ele tem grappling para incomodar, jiu-jitsu ofensivo para ameaçar por baixo, e mãos pesadas o bastante para punir qualquer erro. E não podemos esquecer Sei Dustin Poirier, com todas as suas limitações defensivas, conseguiu levar Makhachev a um ponto em que precisava desesperadamente da finalização para vencer. O que pode fazer dela Madalena? Um cara maior, mais forte e com muito mais potência nos punhos. É aqui que a narrativa se transforma em algo quase cinematográfico. Islam entra pressionado, com tudo a perder, carregando o status de número 1 peso por peso, defendendo a honra de uma dinastia inteira do Daguestão. Jack entra como desafiante livre, ousado, com a leveza de quem pode virar lenda apenas por estragar a festa do campeão estabelecido. É um choque de mundos, disciplina e sufocamento contra instinto assassino e precisão cirúrgica. Quem vai ditar o ritmo? Quem vai quebrar primeiro? Quem vai escrever a próxima página da história do UFC? E talvez essa seja a verdadeira beleza desse confronto. Ele não é apenas sobre um cinturão, é sobre legado, sobre coragem de se arriscar, sobre a imprevisibilidade brutal do MMA se Makhachev vencer. Ele não apenas conquista 2 cinturões, mas solidifica seu nome entre os maiores de todos os tempos. Mas se Della Maddalena chocar o mundo, o UFC verá nascer um novo monstro. Um campeão que derrubou o peso por passo, e que pode iniciar uma era inédita na divisão dos meio-médios. E é por isso que o UFC 322 não será apenas mais um evento. Ele já é histórico antes mesmo de a porta do octógono se fechar. Porque quando Islam e Jack finalmente se encararem no centro do cage, não será apenas uma luta. Será o momento em que descobriremos se o Império Russo continua soberano, ou se um australiano ousado vai mudar para sempre o mapa do MMA mundial. Esse é o tipo de confronto que a gente não apenas assiste, a gente vive, sente, respira cada segundo. Porque independentemente de quem sair com o braço erguido, uma coisa é certa. Essa luta vai ficar marcada na memória de todos nós como um daqueles capítulos que redefinem o esporte. Esse é o verdadeiro e é impossível não estar ansioso para ver como essa história vai ser escrita.